Bom, pessoal, então vamos para a questão número 4. Lembrando que o importante é começar primeiro pela pergunta, para depois nós irmos ao texto e em seguida as alternativas. Situado no momento de transição, Lima Barreto produziu uma literatura renovadora em diversos aspectos. No fragmento, esse viés se fundamenta na... Lembrando então que o Lima Barreto, que vocês já conhecem, do pré-modernismo, foi um movimento de transição entre realismo, naturalismo e parnasianismo para o modernismo literário, né? E ele tem uma temática bastante polêmica e renovadora e uma crítica muito direta aos movimentos anteriores. Então, Lima Barreto, escritor brasileiro, vamos ver o que ele diz no fragmento aqui. A nossa emotividade literária só se interessa pelos populares do sertão, unicamente porque são pitorescos e talvez não se possa verificar a verdade das suas criações. No mais, é uma continuação do exame de português, uma retórica mais difícil a se desenvolver por este tema sempre o mesmo. Dona Dulce, moça de Botafogo, em Petrópolis, que se casa com o Dr. Frederico. O comendador, seu pai, não quer, porque o tal Dr. Frederico, apesar de doutor, não tem emprego. Dulce vai à superiora do colégio de irmãs. Esta escreve à mulher do ministro, antiga aluna do colégio, que arranja um emprego para o rapaz. Está acabada a história. É preciso não esquecer que Frederico é moço pobre, isto é, o pai tem dinheiro, fazenda ou engenho, mas não pode dar uma mesada grande. Está aí o grande drama de amor em nossas letras e o tema de seu ciclo literário. Nosso texto todo é óbvio, né? É uma grande crítica, que os textos têm sempre a mesma temática, né? Aquele romance, a moça rica, o moço apaixonada pelo moço pobre, né? Lima Barreto faz essa crítica. Vamos ver as alternativas. Quem conhece o Lima Barreto, né, que já leu os textos dele, aquele O Especialista, em que o pai acaba se envolvendo com a filha sem saber, ou O Cemitério dos Vivos, uma literatura totalmente diferente do romantismo, né, ou dos poetas parnasianos. Lembrando também, quando ele fala assim, retórica mais difícil, né? O que é retórica? É texto, né? Discurso difícil, sempre com aquele vocabulário complicado, complexo. O pré-modernismo e o modernismo, eles têm um vocabulário mais cotidiano, mais do povo, né? Mais da realidade brasileira. Então, vamos às perguntas. Aliás, às alternativas. Vamos ler novamente a pergunta para que nós possamos contextualizar melhor. O Lima Barreto produziu uma literatura renovadora. E no fragmento, esse viés se fundamenta no quê? Ou seja, como é que se fundamenta a literatura renovadora? A releitura da importância do regionalismo. A ironia ao folhetim de tradição romântica. A desconstrução da formalidade parnasiana, a quebra da padronização do gênero narrativo, a rejeição à classificação dos estilos de época. Bem, parece que todas as alternativas estão muito parecidas. Ele critica, né, ele se fundamenta na releitura da importância do regionalismo? Não, né? Não, porque ele faz uma crítica a isso, né? Ele diz ainda a emotividade literária só se interessa pelos populares do sertão, né? Então, na verdade, ele faz uma crítica a isso, né? Ele quer que fale sobre todos, não só de um, né? O texto é uma ironia ao folhetim da tradição romântica? Será que o texto todo é uma ironia? Pode ser que sim. A literatura renovadora
né, em muitos aspectos, ela se fundamenta na desconstrução da formalidade parnasiana. Ou seja, como vocês estudaram um pouco do parnasianismo, vocês viram que eu sempre comentei que os parnasianos se preocupam muito com a forma e a forma, né? A estética do texto é a principal característica e uma regra a ser seguida, né? As rimas ricas devem ser seguidas rigorosamente, as sílabas poéticas, o mesmo número de sílabas, o mesmo número de versos. Pode ser uma fundamentação, né, da literatura renovadora, desconstruir essa formalidade parnasiana? Pode ser que sim, só que o parnasianismo, vocês não esqueçam que é na literatura. Aliás, desculpa, é na poesia. O parnasianismo aconteceu só na poesia. Isso aqui é uma narrativa, né? É o trecho de um texto, não em forma de versos. Se fundamenta na quebra do padrão de gênero narrativo, né? O movimento da literatura renovadora, que foi o modernismo, realmente ele propõe quebrar o padrão de gênero narrativo, né? Mas não necessariamente a narrar diferente, mas o vocabulário é diferente, né? Então, não é uma mudança de gênero, sim uma mudança de vocabulário apenas, né? Um vocabulário simples. Essa literatura renovadora, será que ela se fundamenta na rejeição, a classificação dos estilos de época? Bom, também é uma outra possibilidade, né? Porque ele rejeita regras, mas não rejeita estilos de época, né? Os modernistas, eles sempre valorizaram muito todos os movimentos, apenas foram evoluindo, mudando de ideia. Bom, o Lima Barreto, sobretudo, é um pré-modernista muito sarcástico, muito inteligente, e quando ele diz assim: está aí o grande drama de amor em nossas letras e o tema de seu ciclo literário. Ou seja, ele critica a tradição romântica, que tem sempre o mesmo tema, né? O amor, o final feliz, a moça rica, o moço pobre, e tudo termina bem. E ele é muito irônico, né? Então, o texto todo, a ironia é o principal. Tá, pessoal? Então, o número 4 é a letra B.